Parece que nós voltamos, irmãos. Hoje está chovendo muito, está frio também. Então, aqui o frio é intenso. Fez uns dias de muito frio aqui, agora, dias atrás. E hoje foi um dia que amanheceu com muita chuva, ainda está chovendo. Voltou. Ele está indo e vindo, irmãos. Quase que eu fui lá para resolver o problema ali do celular que está gravando a live para nós. Então, não sei se a chuva vai deixar nós fazer esta live, irmãos. Nós vamos tentar, né? Ali já teve o início do culto que foi cortado e eu transformei ele num rio. Não sei se vai num rio, não sei se ele vai funcionar lá na internet como rio. Então, eu saúdo a todos os irmãos que estão ali assistindo. E hoje é dia 28 de junho de 2026. Como eu estava dizendo antes, espero que o áudio esteja bom por causa da chuva no telhado, né, irmão? Está bastante forte, mas eu creio que sai sempre bem o áudio aqui, né? É um lugar que dá um bom eco, né? Então dá um bom áudio, a gente não precisa nem de microfone para falar, é um lugar ótimo para isso. Hoje eu vou falar um assunto, irmãos, que é um assunto que eu quero que os irmãos daqui, irmão Luiz e irmã Juscelina, não entendam que seja para si próprio, mas porque Deus me deu e me inspirou a falar sobre este assunto, porque Ele também me mostrou que é um assunto que atinge milhões de pessoas que estão precisando ouvir esta palavra. E de repente, o que vivemos aqui pode ser um exemplo para não só nós melhorarmos, mas também melhorar outras pessoas que precisam melhorar interiormente a si próprios para alcançar o arrebatamento. Sabemos que a mensagem foi pregada pelo irmão William Marion Branham, a qual nós seguimos, o último mensageiro, e seguimos também a mensagem profetizada novamente pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, que também é um mensageiro, que veio após Branham. E alguns creem que terminou ali no pastor Osmar esta mensagem. Nós aqui cremos que ela continua com nós dentro da arca pregando. A arca, qual é a arca? É a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela chegou à perfeição, mas nós cremos que nós não fomos arrebatados ainda, estamos aqui, que o arrebatamento não se deu, e cremos que a esposa do Senhor, ela vai ao arrebatamento com um líder, nada fica sem líder. E como houve problemas ali no ministério anterior, né, Deus teve que fazer um corte, como está até hoje esse corte aí, mostrando as consequências. A consequência é que dividiu muitas pessoas, e isso era necessário acontecer, porque Deus faz a sua limpeza separando uns aos outros, não unindo. Ele une os que estão de acordo com a mensagem daquele mensageiro de uma palavra só, através de um só homem, onde o Espírito Santo fala através deste homem. E o Espírito Santo, através deste homem, fala. E o seu quíntuplo do dia segue e fala aos seus das suas próprias congregações, tabernáculos. Mas tem que seguir aquilo que Deus quer que seja através de um homem só. Porque nós fomos ensinados por irmão Branham e reprofetizado pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, que a mensagem é de um só homem. Seguidamente nós estamos ouvindo aqui, irmãos, eu, o irmão Luiz, a irmã Juscelina, as mensagens do pastor Osmar. E por que nós não ouvirmos as mensagens do pastor Osmar? Aí você pode dizer, mas você, irmão César, você está separado de Franca, onde era ali o quartel-general da mensagem. Não, eu não estou separado de Franca. Eu apenas fui separado por Deus para pregar a mensagem que estou pregando, para pregar esta revelação e continuar naquilo que Deus me mostrou, que haveria ali a continuação
deste ministério no parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade. Quando aquilo não fosse escritura, continuaria indo em frente com alguém que estaria pregando a escritura, alguém escolhido por Deus faça isso, não pelos homens. Não é dessa maneira que Deus escolhe seu homem só do dia. Ele escolhe ele, não os homens através de votação. Irmão Branham foi escolhido por Deus não através de votação, mas escolhido desde o ventre quando ele nasceu. Já era predestinado a ser o último mensageiro das eras da igreja. Também, pastor Osmar Rodrigues Costa foi escolhido para ser a pessoa estranha desde o ventre. E um dia ele teve que ser separado forçadamente por Deus. Não pensem que foi pelos homens. Os homens separaram o pastor Osmar Rodrigues Costa do ministério de Goiânia, onde ele estava ali, mas não sabiam que no meio deles estava um escolhido de Deus e que Deus mesmo faria aquelas pessoas se voltarem contra ele para que ele fosse induzido a fazer o que tinha que fazer, o trabalho para continuar a obra de Deus nele, com ele, cumprindo Apocalipse 10, do 8 ao 11, e cumprindo também ali a mensagem Espírito da Verdade, parágrafos 43, né? Ele é aquele que veio após Branham, a pessoa estranha, mas Deus sabia que isso era até um determinado tempo, assim como foi com Moisés. Vocês acham que Deus não sabia que Moisés ia chegar naquela hora em que ele ia se irar por causa da culpa do próprio povo que fez ele se irar? E então ele tocaria naquela rocha irado, e ali haveria um motivo que Deus o tiraria. Deus criou um motivo para isso, mas não para que Moisés perdesse a salvação. É porque era também da vontade do Senhor que outro continuasse a entrar à terra prometida e não Moisés, porque Moisés também já era um homem que precisava descansar do tempo que ele trabalhou para Deus. A velhice também o pegou. Então vejam, assim é Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, e chega a um ponto em que nós podemos colocar a culpa que pastor Osmar fez isso, fez aquilo. Sim, ele fez algumas coisas que contradizeram a palavra, mas não que ele perdesse a salvação. Não, era da vontade de Deus, irmãos internautas, que o pastor Osmar fosse até um certo ponto, para que outro continuasse e adentrasse a terra prometida do arrebatamento. Por quê? Se os irmãos notarem, a mensagem do pastor Osmar foi profetizar outra vez aquilo que Branham já havia profetizado, falado, revelado, mas que estávamos cegados. Por que estávamos cegados? Observem Israel. Israel está cegado até hoje, não consegue enxergar o Messias. Ainda não é tempo, mas haverá um tempo em que 144 mil judeus enxergarão quem era aquele Messias e que era o Senhor Jesus Cristo prometido. Isso é da vontade de Deus. Deus coloca uma venda nos nossos olhos invisível que a gente não consegue enxergar, e Ele tira essa venda, meus irmãos, a hora que Ele quiser e a hora que for o tempo correto e determinado para acontecer isto. Então estávamos cegados há um tempo, enquanto a mensagem de Branham evangelizava dos Estados Unidos aqui para o Brasil, e no Brasil evangelizando atingiu outras nações ao redor. Isso foi assim porque Deus quis que fosse dessa maneira. Sempre foi o Espírito Santo, que é Deus, trabalhando em sua obra. Era dessa maneira que Ele queria. E hoje não é diferente, meus irmãos. Ele está trabalhando através sempre do seu homem só da hora. E cabe a nós reconhecer aonde está a palavra de Deus agora, para seguirmos adiante até o arrebatamento. Então compreendam,
Pastor Osmar profetizou a mensagem de Branham novamente. Isso foi por fora. É aquilo que o irmão Branham então pregou. Ele pregou uma coisa por fora. Agora nós precisamos desta palavra dentro, agindo e mudando nossos hábitos errados, para nós evoluirmos como pessoas até atingirmos o ponto de sermos arrebatados. Nós não fomos arrebatados ainda porque estamos atrasados em evolução interior da palavra em nós. Precisamos evoluir dia após dia. E esse evoluir é aprender como ser aquilo que nós temos que ser como esposa de Cristo. Esposa de Cristo não pode mais misturar-se com pessoas do mundo. A esposa de Cristo é separada das pessoas do mundo, porque o reino de Deus, ele é dado àquele a quem crer e separar-se para ele. Então é considerado esposa do Senhor Jesus Cristo, esposa Branham, né? Por que Branham? É por causa do profeta? Não, é porque Branham, nós da esposa, já tivemos a revelação explicada pela pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, que Branham é um novo nome do Senhor. Ele matou a charada, é como se fosse uma charada. E então, lendo a mensagem do irmão Liveio, ele matou a charada de ver que o novo nome tem HM no final. E ali é como se fosse uma charada, né, irmão Luiz? Que a gente gostava muito quando era novo de matar charadas, né? Gostava de resolver charadinhas, né? Pastor Osmar, ele matou a charada, descobriu que o novo nome é Branham. Não que seja alguma coisa a ver com o profeta. O profeta é William R. Branham, mas Deus escolheu fazer desse nome o seu novo nome. Então ele já ressuscitou, quando foi a ressurreição dele, após ele ter sido crucificado, com o seu novo nome, Branham. Então, irmãos, por isso, hoje eu vou fazer uma pequena pregação que poderá atingir alguns irmãos, mas isso não é algo premeditado da minha pessoa. Isso é Deus que quer, o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer te ajudar e me ajudar, para que nós possamos adentrar ao arrebatamento, possamos ser dignos, pessoas dignas de subir no arrebatamento. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre reclamações atrapalham a sua evolução individual. Esse é o título da mensagem que Deus me deu hoje para falar. Eu quero ler aqui na Bíblia para vocês o seguinte, em Provérbios, capítulo 16, no versículo 20 está escrito o seguinte: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Vamos repetir. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Glória seja dada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes no nosso dia nos deparamos com reclamações e queixas, não é verdade? E o inimigo de nossas almas se usa muito dessas queixas diárias para nos fazer perder a paz e sossego, e principalmente a salvação. Ele realmente é o maior causador de acontecimentos para nos tirar de nossa paz e sossego. E o diabo sabe onde dói e a ferida que pode tocar, ou pode tocar em cada um de nós, que faz com que nós saiamos da nossa harmonia, para nos colocar no estado
de nervosismo, ansiedade, e pecamos, a paz e percamos a paz interior que cada um de nós tem, ou ao menos deveria ter em si mesmo. Aquela paz interior que nós temos que ter, para atingir esta paz que nos faz fazer as coisas com perfeição, não a moda louco, A gente tem que ter paz interior para refletir muitas vezes nas coisas que nós precisamos, problemas para resolver no dia a dia. Então nós precisamos ter também, ser capazes de atingir aquela paz interior, que nós possamos resolver esses problemas. Porque se nós estamos num estado de nervosismo, podem notar, irmãos, que a gente tem esquecimento, não consegue lembrar, não consegue fazer as coisas perfeitamente, e perdemos aquela paz interior. A paz interior tem que estar dentro de nós para que nós possamos resolver os problemas com calma, com paz, sem precisar ficar ali se aquietando assim, ou desaquietando. Ele, o diabo, atinge as pessoas, animais, situações, ou tudo que pode para nos tirar a paz e separar nós do amor que temos para com o nosso Senhor Jesus Cristo, e separar nós do amor da palavra que temos para com a palavra também, porque a palavra é Cristo. Tudo está tranquilo, sereno, calmo, mas de repente algo acontece. Alguma coisa inesperada nos acontece durante o dia que estamos vivendo, porque isso geralmente vai acontecer enquanto estamos acordados. Enquanto estamos dormindo, apenas sonhamos. Muitas vezes dormimos e nem sonhamos, mas quando acontecem essas coisas é quando nós estamos ali acordados, resolvendo problemas, os problemas diários de nossa casa, de pagar nossas contas, E assim vai. Um animal, de repente, de estimação pode sumir, ou um vizinho chegando aflito, ou um telefonema das operadoras que vivem nos ligando no celular toda hora, para querer que a gente pegue o serviço deles, contrate o serviço deles. Enfim, tudo que se imaginar, Satanás faz uma situação acontecer para nos tirar a nossa paz. Ele usa às vezes nós mesmos para tirar a paz de alguém. Uma pergunta boba que fazemos fora de hora para fazer o outro ficar nervoso, e até dependendo da coisa ou do assunto, usa nós para falar algo a uma outra pessoa apenas para deixar o outro nervoso. E pior que há pessoas que fazem isso propositalmente para prejudicar o outro. Mesmo sabendo que irá prejudicar, a pessoa escolhe prejudicar fazendo isto. Pois sabemos que ao falar certo assunto a uma determinada pessoa, irá fazer aquela pessoa sair da sua paz e ficar nervosa. Eu lhe digo, irmão, irmã, pessoa que me ouve, por favor, não faça isso. Não se deixe ser instrumento do diabo para causar dano e rebuliço, pois isso não é da natureza de um eleito fazer.
Agora, se você faz esse tipo de coisa, às vezes sem pensar, outras vezes premeditando isso, ou seja, pensando, sabendo o que está fazendo, por favor, não faça. Não se deixe ser usado pelo diabo para provocar a ira do teu próximo. Não fale alguma coisa sem pensar e refletir antes de expor ou de sair da sua boca para fora com a língua algo que você sabe que falando irá atingir em cheio a pessoa que você está falando. Isso é pecado. E isso te faz perder tua salvação. Não pense que Deus não viu. Deus muitas vezes permite isso acontecer e deixa e fica observando para ver que tipo de pessoas nós somos. Ele tanto vê e em seguida responde. Esse em seguida pode ser logo, em seguida, ou pode ser dali um pequeno tempo, alguns dias, meses ou até anos. Te responde com a lei do retorno sobre você. Não difame, não se vingue, deixe tudo aos cuidados do Senhor. Quando você se depara com uma situação que lhe tirará a paz, por exemplo, seu animal de estimação foge. Sim, isso dói, nos entristece, nos magoa, deixa a gente aflito, mas sabe-se que isso pode acontecer a qualquer momento e com qualquer um de nós. Mas devemos estar preparados e cientes de que precisamos saber agir e não perder o humor por causa dessas pequenas coisas. Essas coisas atrapalham o caminho em Cristo, sim, e são normais, ou pelo menos são consideradas normais. Mas sabem, irmãos, 99% dessas coisas o diabo causa isso para fazer nós nos desviar da nossa redenção e de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Reclamar, por exemplo, queixumes a todo momento, nada serve, nada está bom. Essas coisas só estão fazendo com que a pessoa que faz isso perca o alvo, que é o arrebatamento e a salvação de sua alma. Precisamos saber viver a vida de uma maneira a não deixar que os queixumes nos tirem a paz interior e também nossa salvação. Geralmente a pessoa que reclama de tudo, se queixa, é alguém sem fé ou com pouca fé. E por isso o diabo sabe bem que Deus não se agrada de um filho sem fé, o que está escrito na palavra. Para começar, se você é filho de Deus, eleito, com revelação da palavra, você terá fé para tudo, em qualquer situação, seja boa ou má. Se você se queixa demais, você não é um filho grato, até mesmo por Deus existir, pois foi Ele que nos criou e nos fez existir no mundo que Ele mesmo criou. O queixar não deixa você evoluir como pessoa, porque às vezes o queixar deixa você cegado. Você fica cegado, não consegue enxergar que aquilo está fazendo mal a você mesmo, não deixando você evoluir, mudar para melhor, ter uma metanoia, uma conversão do que você era, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas vezes já virou vício,
E é necessário fazer força para expulsar esse demônio do queixume e falta de fé de nossa vida. Procure exercitar-se diariamente, dizendo a si mesmo, todo momento, vou parar de agir assim. Não fale mal pelas costas do outro. Não fique se queixando em voz alta. Não fique. Olha, quando o queixume vem, simplesmente paralise-se a si mesmo. Pare e feche a boca. Não diga mais o que ia falar. Pense um momentinho, vou falar tal coisa. Paralise o teu pensamento. Não vou falar. Vou travar a minha língua. Vou fechar a minha boca. Não vai sair de mim isto. Porque, irmãos, isto que está acontecendo, você está cego e não está vendo que o diabo e outros demônios estão em volta de você, segurando tua alma para com eles ir ao inferno. Tire o demônio e não deixe ele agir através de você. Tenha consciência de que se você falar, você mesmo está ajudando o diabo a destruir você mesmo diante dos outros. Você nem percebe que está se sabotando a si próprio e deixando o diabo te tirar a tua salvação e a tua paz. Muitas vezes não é a oração que precisamos para vencer isso. O que necessitamos é ter consciência e aceitarmos que estamos errados. E isso expulsa esse demônio. Muitas vezes nós somos advertidos por alguém, mas mesmo assim a nossa teimosia não deixa nós aceitar aquela advertência. Mas nós temos que entender que muitas vezes precisamos reconhecer que estamos errados para conseguir expulsar o demônio. Quando o demônio ver que nós reconhecemos que nós é que estamos errados em certas coisas, ele foge de nós. E então nós nos tornamos uma nova criatura. Então é ter consciência e aceitarmos que estamos errados. E isso expulsa esse demônio. Resista ao diabo, diz a palavra, e ele irá bater em retirada. Diga, vai-te, Satanás, eu não vou mais deixar você levar minha alma e nem fazer a tua vontade. Geralmente, quem se queixa nem se dá conta e ainda acaba jogando pragas nos outros e está sendo usado pelo diabo para destruir as outras vidas. E ele, além de usar você, depois se ri de você e te deixará também sem tua redenção, pois você permitiu ele te usar para destruir outros com a sua língua. Nós eleitos precisamos evoluir na palavra todos os dias e não regredir e perder nossa salvação. Você pensa na sua mente, vou falar mal e denegrir a imagem dessa pessoa que eu não gosto. Vou fazer uma denúncia no Facebook falsa para que eles apaguem a live desse sujeito. Esse sujeito eu não gosto. Você nem percebe que está sendo usado pelo mal, sendo usado para ajudar o diabo a destruir outra pessoa. Você realmente crê que é aprovado pelo Senhor Jesus Cristo, o qual você diz seguir através da mensagem de Branham? De jeito nenhum, pessoa. Você terá uma decepção quando ver que não subiu no rápido,
Quem ama Cristo, quem ama a mensagem de Branham, o qual pregou sobre Jesus Cristo, não pratica essas coisas. Ele apenas segue quieto, deixando que os outros falem o que quiserem, preguem o que quiserem. Isto sim é evoluir na palavra, é mostrar que realmente está na arca, esperando o rapto. Mas dizer que está na arca da palavra e fazendo essas coisas malignas contra outros, me perdoe. Isso não mostra evolução na palavra da hora, só mostra o quanto maligno é você. E malignos não entram no reino, quanto mais são levados no arrebatamento. Vou ler um pouquinho aqui, irmãos, na mensagem de Branham, para vermos alguma coisa sobre isso que o irmão Branham fala, sobre reclamações e o que acontece com reclamações. Então, na mensagem O Homem Interior, que o irmão Branham pregou em 12 de dezembro de 1953, no parágrafo 29 até o 45, vou ler aqui para os irmãos, o irmão Branham está falando o seguinte: ora, Jesus disse, tenha fé em Deus. Não é isto correto? Pois na verdade vos digo, se você, não eu, não se eu, se você disser a esta montanha, mova-te e não duvidar, ela lhe obedecerá. Ela terá que fazê-lo, ela terá que fazer exatamente o que disser, se você não duvidar daquilo. Agora, você crê nisto aqui em cima. Agora, vamos fazer com que esse subconsciente creia também. E quando o subconsciente e este consciente entram em harmonia com Deus, então isso acontecerá. Agora, em Números capítulo 21, no verso 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Vejam aqui, irmãos, uma pausa. Deus mandou aquelas serpentes porque o Senhor se desgostou. Ele estava ajudando eles, dando maná do céu, comida. Proveu para eles um servo, Moisés, que foi lá e enfrentou o faraó para tirar eles daquela terra de escravidão, onde eram escravos. E mesmo assim o povo reclamou daquele homem, reclamou do pão de Deus, reclamou das coisas que Deus fazia. E Deus então, ele mandou aquelas serpentes picarem aquele povo, como se fosse um pai dando umas varadas no filho rebelde que não quer obedecer. Quando aquele filho, aquele pai diz, olha, não se misture com essa gente, não vá atrás dessas pessoas que usam drogas, que fumam, que bebem, que vão aí nessas, como é que eu vou dizer, nesses bares, beber, jogar, fazer jogatina, jogar com a sorte, jogar em dinheiro, vai fazer você perder tudo. Vai trabalhar, procura um emprego, aí, mesmo que você ganhe pouco, você está ganhando alguma coisa. Não é verdade, irmãos? Melhor é ganhar um pouco do que não ganhar nada, né? Aquele pouco já vai nos ajudar. Agora, você ir atrás de pessoas que são pessoas rebeldes, drogados, não querem saber da Bíblia, só querem saber de festa, e ruaça, e balada, e isso e aquilo, e diversão toda hora, e bebedeira, e ficar fazendo folia nas ruas, incomodando os vizinhos que muitas vezes querem dormir, e colocam o som alto ali, incomodam aquelas outras pessoas. Eles nem pensam se estão incomodando, tirando a paz e o sono ali de uma pessoa idosa de 70 anos ali, que quer dormir em paz.
mas os jovens, não, eu quero ouvir música, não me importa se você vai dormir, se você não vai dormir, para mim não me interessa. Pessoas egoístas que só pensam nelas mesmas. Então o pai aconselha aquele filho, não te misture com esse tipo de gente, para você não ficar igual a eles. Mas aquele filho rebelde reclama, não, eu não vou te ouvir, você é um velho quadrado, você é um homem aí que se você não gosta disso eu gosto, eu quero minha vida de liberdade, eu quero ser livre, quero viver minha juventude, eu sou jovem ainda, eu tenho meus 20 anos, 30 anos, eu vou viver, depois eu fico velho, não posso ir em balada nenhuma, vou aproveitar a vida, vou fazer bastante sexo, prostituição enquanto eu posso. Veja, Deus não se agrada disso, meu irmão, você está perdendo a tua vida, a tua salvação. A salvação que Cristo te deu para te dar vida eterna no reino dele, de um reino de paz, harmonia e alegria no Espírito Santo. Então, diz irmão Branham, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que nunca picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por quê? Porque reclamavam toda hora do que Deus fazia do bem para eles e não reconheciam a Deus e nem ao seu próprio servo Moisés, que foi enviado ali para eles. Por isso, o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor. Só um momento. E contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá. Todo o que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Que nome, né? Cidade de Obote, uma localidade chamada Obote. Mas é tudo junto, viu, irmãos? Não é o tracinho, ou separado bote, não é o bote, né? É tudo junto a palavrinha, Obote. E ainda combina com as serpentes que dá bote. Pois é, para ver, né? Eu acho que esse lugar aí era cheio de serpente, por isso que o nome era Obote, né? Agora, minha Bíblia está tão marcada com lápis e as coisas que tenho lido, eu perdi onde eu estava naquilo, sinto muito. Agora que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Quando houve um problema, Deus sempre foi o Deus que foi de encontro com a necessidade, quando o seu povo precisava de algo. E você sabe disso. E Deus prometeu que Ele supriria suas necessidades. Agora, quando tinham, mesmo tendo agido de forma errônea, e terem pecado e feito coisas que eram erradas, mesmo assim, quando tiveram necessidade de cura, Deus fez um pacto para a cura, quando ainda não existia nenhum pacto ainda. Vem, Deus o fez. Diante de cada dificuldade, Deus trará um caminho de escape. Ele o fará, se você apenas tiver fé e crer nele. Agora, naturalmente, eles estavam lá, distante. Moisés talvez fosse um médico. Ele foi instruído com toda a sabedoria dos egípcios e talvez conhecesse muitos remédios para a picada de cobras. Mas desta vez os remédios que ele tinha, a sabedoria dos egípcios, não funcionou. A razão é que o povo estava discutindo com Moisés e debatendo. Dizia, por que nos trouxesse para este deserto? Simplesmente reclamando o tempo inteiro, e isto trouxe pecado. A enfermidade é direta ou indiretamente causada pelo pecado. Antes de termos qualquer pecado, não tínhamos nenhuma enfermidade. Então, para começar, a enfermidade é um atributo do pecado.
Talvez não pelo que você tenha feito, mas o que você herdou, porque Deus prometeu que isso passaria até a 3ª e 4ª geração, que Ele puniria com a enfermidade por causa da desobediência de seus pais para com Ele. Agora, às vezes existem bons médicos. Se você vai ao médico e se ele é um bom médico, você diz: doutor, estou com dor de cabeça. Agora, se ele está interessado em seu paciente, ele não vai dizer: bom, tome uma aspirina e vá para casa. Ele não fará isso. Ele vai encontrar, primeiro ele vai diagnosticar aquele caso até ele descobrir exatamente onde está a causa. Vamos fazer uma pausa aqui, irmão. É como um mecânico de automóveis também. Você vai numa oficina consertar o teu carro. Se ele te atende de qualquer maneira lá, diz: não, o teu carro só tem isso aqui, olha, vá para casa, volta outro dia que ele vai funcionar bem. Isso ele não foi um bom mecânico. Você certamente irá procurar um outro, né? Você vai dizer: credo, esse aí me atendeu desse jeito, né? Mas se ele é um bom mecânico, ele vai: não, vamos erguer o teu carro agora aqui no levacar, vamos dar uma olhada embaixo, vamos ver o que está causando esse barulho, vamos tentar descobrir, né? Então, eu, como já levei muito carro nessas oficinas, aí posso dizer, irmãos, que existem bons mecânicos e, infelizmente, a maioria, todos desinteressados. Todos eles querem somente, aquilo que os pastores balaamitas mais gostam, que é o dinheiro. Continuando aqui, irmãos, então, o irmão Branham está falando do médico. Existe algo causando aquela dor de cabeça. Talvez uma aspirina não resolva aquilo, eu não saberia, mas se ele é um bom médico, ele simplesmente não faria você sair às pressas assim. Ele faria o melhor que pudesse fazer por você. E agora, se ele dissesse: bem, talvez você tenha apendicite, nós simplesmente vamos te operar. Bom, agora, se diagnosticar o caso, aquilo seria antiético. Sem ele diagnosticar o caso, aquilo seria antiético. Veja, primeiro ele tem que encontrar a causa. Bom, agora é assim que é com Deus em nossas reuniões. E a razão pela qual eu vou devagar com os pacientes é a primeira coisa. Existe algo que causou aquela enfermidade. E antes que você possa se livrar da enfermidade, se o médico não pode fazer nada por você, então você tem que descobrir a causa, a razão daquilo. Então, muitas vezes, e vocês que frequentam essas reuniões compreendem como o Espírito Santo revela às pessoas pecados escondidos e coisas assim. Elas fizeram há muitos anos atrás, ou talvez algo que elas não deveriam ter feito, ou algo que elas deveriam fazer e não fizeram. E você observa isso na plataforma. Fazendo uma pausa aqui. Muitas vezes também, irmãos, não é somente essas causas que nos causam doenças. Infelizmente, nós vivemos em uma época de idolatria. E essa idolatria está muito causada com aquelas pessoas que usam de feitiçarias. Ou seja, essas pessoas que fazem oferendas aos demônios, né, que eles chamam de santos, mas são anjos caídos, para vir nos fazer mal. Sabemos que contra a casa de Israel não há encantamento que pegue, não nos atinge. Se você é uma pessoa fiel à palavra de Deus, você está na sua congregação, você paga seu imposto em dia, né, o imposto que é o dízimo do Senhor. E se você está bem com todos os irmãos, vai nos cultos, ali tem sua vida cristã, faz sua vida normal, seus passeios, sua vida normal. Vocês sabem que nós cristãos vivemos em dois mundos. Temos o nosso mundo para viver e temos o mundo de Cristo também para viver, para nós herdarmos a vida eterna, reconhecer as coisas de Cristo e também obedecer às coisas da palavra. Então o cristão vive em dois mundos e tem que saber conciliar essas coisas.
né? Então vejam, muitas vezes, irmãos, esses feiticeiros, a gente nem imagina, e eles estão colocando o nosso nome lá no cemitério, numa catacumba, fazendo uma magia, desejando mal para nós, fazendo orações, rogando pragas e tal, porque eles fazem muito isso também. E se você não está em dia com Cristo, você não tem Cristo na sua vida, vivendo uma vida diária de oração, orando salmos e coisas assim, você é atingido facilmente por esses demônios que são pagos nas feitiçarias para virem perturbar e trazer doenças nas nossas vidas. Então vejam, continuando aqui, parágrafo 33, irmão Branham diz o seguinte ainda: agora, aquilo é Deus enviando o seu Espírito para revelar os segredos dos corações das pessoas. Quando Jesus Cristo estava aqui, aquele foi o seu ministério. Quando ele encontrou a mulher que estava realmente sedenta pela água da vida, você crê nisto? São João capítulo 4. E Jesus teve uma conversa com ela. Ela era uma samaritana, não uma judia. E ele disse: dá-me de beber. E ele rapidamente, ele apenas queria ter uma conversa com ela. Ela disse: ora, não é costume tu pedires tal coisa. Tu és um judeu e eu sou uma samaritana. Ele disse: bem, se tu soubesses com quem tu estás falando, tu me pedirias de beber. Bom, rapidamente ela quis a água. Ele disse: vai, traga teu esposo. Agora, vem como que ele fez. A primeira coisa, ele foi diretamente no motivo pelo qual ela não podia beber aquela água. Essa água era a palavra de Deus, Deus falando com ela, aquela palavra dele. Vê você? Antes dela poder obter essa água, havia uma razão aqui. Ela disse: não tenho nenhum. Disse: é isso mesmo. Você teve 5, e aquele com o qual vives agora não é teu marido. Vejam, irmão, ainda que ela não mentiu diante dele, porque ela podia ter ficado com vergonha do que Jesus pediu para ela: vá, busque teu marido. E ela, envergonhada, podia ter mentido para Cristo: meu marido está em tal lugar, eu não vou ir lá agora e tal. Não, ela foi sincera. Ela viu que estava diante de um homem ali sincero. Então ela não mentiu para ele, ela admitiu que havia tido outros maridos. Então, por ela ter admitido a verdade, falado a verdade para ele, não ter mentido para ele, Jesus, então ele disse: é isso mesmo, você teve 5, e aquele com o qual vives agora não é teu marido. Então, em outras palavras, ele estava dizendo que ela estava em prostituição, né, irmão? Em outras palavras, irmão Branda diz assim aqui: uma esposa de um casamento consensual. Ora, ela disse: vejo que tu és um profeta. Ela disse: o Messias vem, e sabemos que quando ele vier, ele nos dirá essas coisas que tu estás me dizendo. Ele disse: eu o sou. Sou eu com quem você fala. Eu sou o Messias, em outras palavras. E então ela foi para a cidade, e ela não foi só perdoada dos seus próprios pecados, mas ela fez com que uma grande multidão de pessoas cresce em Jesus quando ele falou com eles. Então vejam, irmãos, quando nós admitimos a verdade, não mentimos diante de um homem de Deus, naquele caso era Jesus, então o perdão vem sobre nós. Perdão de Deus, que nos dá a vida eterna, que nos dá o arrebatamento, que nos dá a paz interior que cada um de nós tem. Quando perdemos essa paz interior, é porque nós provavelmente fizemos alguma coisa errada, geralmente contra alguém.
Então a paz interior sai, a nossa consciência nos acusa e nós não ficamos mais com paz. Então quando Felipe desceu para pregar para eles, depois que o Espírito Santo veio, Jesus nunca realizou nenhum milagre, de acordo com as Escrituras, como temos enquanto ele estava em Samaria. Ele apenas desceu ali, eles falou a respeito do reino de Deus. E eles disseram para a mulher. Agora, nós mesmos acreditamos, porque nós o ouvimos falar. Ele é diferente das outras pessoas e sabemos que este é o verdadeiro Messias. E então, depois que Filipe desceu e pregou para eles, Jesus havia anunciado a mensagem fora. Então, provavelmente tiveram momentos entre eles mesmos e diziam: sabemos que o Messias está na terra e tudo ficará bem agora. E então Filipe desce para pregar para eles. E é quando as Escrituras acontecem, grandes sinais e maravilhas acontecem. Então ali vem Tiago, ou João e Pedro, e os batizaram no corpo dos crentes. E o Espírito Santo veio sobre eles, e dali em diante seguiu a igreja. Viram como Deus fez a coisa funcionar? Ele diagnostica o caso, se livra de tudo, e então desce diretamente e vive dentro do homem, ele mesmo. Então, primeiro ali, se você está diante de um pregador, de um homem de Deus, e você vai falar com ele, e ele diz para você, ele faz algumas perguntinhas para ti, mas você, o que você tem feito na tua vida? Você está assim, doente, desse jeito, desanimado, você não tem feito nada agora nesses últimos dias e tal, não brigou com alguém, não discutiu e tal. Ele está vendo o pregador se você não tem alguma coisa escondida que precisa tirar de ti para que a paz venha sobre você, porque muitas vezes nós estamos em algum pecadinho que fizemos e não conseguimos descobrir o que é que tirou aquela nossa paz ou que trouxe aquela nossa enfermidade, né? Então a irmã Branda continua. Agora, é isto que Deus deseja fazer aqui nesta noite. Ele deseja que fiquem livres de todos os pecados que estão neste grupo. Se houver pecado aqui, eu oro para que não haja nenhum. Mas, e você, sabe o que é pecado, irmão Branda? Bem, hoje vou te contar, eu perdi minha paciência. Agora, espere só um momento. Pecado é incredulidade. Agora, é isto que é pecado. Não existe outro pecado a não ser a incredulidade. Não é pecado fazer coisas como beber, fumar, jogar, prostituir. Isso não é pecado, esse é o resultado do pecado. A razão pela qual você faz isso é porque você é um incrédulo. Vem, estes são os atributos do pecado. Agora, se você crê, Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, porque ele creu. Agora, se você crê, você não faz aquelas coisas. Você não pode fazer. Você não pode fazer um talo de trigo se tornar um carrapicho. Poderia? Não, Senhor, não existe maneira de fazê-lo. A vida que está nele é trigo, então ele produzirá trigo. E se você é nascido do Espírito de Deus, você é um cristão e você nada pode fazer a não ser produzir frutos cristãos. Isto é tudo. Isto é simplesmente a coisa toda. É claro que se você produzir outros frutos, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não é isto certo? Não pelos seus atos, não através disso ou daquilo, mas através de seus frutos. Agora, o trigo, se você diz: eu plantei trigo naquele campo, eu chego ali e não vejo nenhum fruto do trigo, eu duvidaria de você um pouquinho. Vem? Mas se você diz: eu plantei trigo naquele campo e ele está produzindo trigo, bem, isso está correto, você está certo. Os frutos disto provam que aquilo que você tem no campo é trigo.
E então a incredulidade. A incredulidade é a única coisa que pode te afastar do reino de Deus. A única coisa que é pecado é a incredulidade. Bem, agora você diz, irmão Branco, eu parei de beber, parei de fazer essas coisas, e meus hábitos do pecado. Bem, você fez isto para um propósito. Vem, a única coisa que te fez fazer isso é porque você se tornou um crente, um cristão. Vem. Agora, você pode dizer, bem, eu não sou um crente, mas eu simplesmente parei com aquilo. Então você não é um cristão. Vem, você não é um cristão. Não importa quanta moral você tenha, talvez você apenas guarda todos os 10 mandamentos e você age conforme os princípios e tudo mais, e mesmo assim é um incrédulo. Você ainda não é um cristão, você ainda continua morto. Você está tão mal na visão de Deus, se isto é para entrar no reino. Agora, eu creio que cada homem, seja ele pecador ou não, ele deve ter princípios. Eu não estou tentando anular os princípios morais, mas estou dizendo que um homem que está realmente tentando ser um cristão, digamos, em breve será ano novo. As pessoas estarão dizendo, estou virando uma nova página. Bem, isto não adianta nada, porque você não virou uma ali em cima. Não é uma página, mas um livro. É isso mesmo, mude de livros. Então Deus vai cuidar de você dali em diante. Então o seu Espírito Santo entrará em nós, e então seremos os seus representantes. Então nós produziremos nada a não ser o fruto cristão, se somos dominados pelo Espírito cristão. Não é isto correto? O irmão Brando pergunta. O Espírito cristão é o Espírito de Cristo. Ou poderíamos dizer, irmãos, também, é a palavra, o Espírito da palavra que nós temos, né? A Bíblia. Então disse Jesus, as coisas que faço também as fareis. Não é isto correto? As mesmas coisas que faço, mesmo maiores, pois eu vou para o meu Pai. Agora ele disse, um pouco mais e o mundo não me verá mais. Aí está o incrédulo. Vem o cosmo, a ordem mundial, não me verá mais, mas vós me vereis, o crente, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Agora, os atributos daquela perfeita vida cristã estaria em um grupo de pessoas e viveria até a segunda vinda de Cristo. Eu creio que já lhes falei sobre minha concepção de Deus, o que Deus é. Ouçam isto. Eu creio que Deus tem sido sempre para mim o Deus Trino, Cristo, a pessoa santa de Deus. É exatamente como uma régua de 3 pés. Agora, as primeiras 12 polegadas são Deus o Pai. A segunda medida de 12 polegadas, Deus o Filho. E a terceira medida de 12 polegadas dos 3 pés. O comprimento da régua, Deus o Espírito Santo. Agora, nenhum de nós crê em 3 diferentes deuses, ou dizemos que há um Deus, o Pai, e outro companheiro mais novo, Deus o Filho, e outro Deus homem, o Espírito Santo. Isto seria paganismo? É apenas um só Deus em 3 dispensações diferentes, ou ofícios, né? Agora, quando ele se estabeleceu no Monte Sinai naquela manhã, e Moisés escreveu, estava ali em cima para receber os mandamentos. Ele estava na coluna de fogo. Qualquer um sabe que aquele era Deus o Pai. Qualquer um sabe que era aquilo, como o anjo do pacto. E o anjo do pacto era Jesus Cristo. Não é isto correto? O Mondano pergunta. O que a Bíblia diz. Agora, ali está ele na coluna de fogo.
ninguém poderia tocá-lo. Ele é santo, ninguém pode se aproximar dele, não Senhor. E quando ele estava naquela montanha para tomar o seu próprio dedo e escrever aqueles mandamentos que Moisés colocaria na arca, os relâmpagos brilhavam, os trovões ribombavam, e o terremoto foi tão grande que até mesmo Moisés teve temor. E o povo disse: não fale Deus, para que não morramos. Fale Moisés conosco, e não Deus. E mesmo se um animal tocasse naquela montanha, ele teria que ser traspassado por um dardo. Não é isto correto? Ele teria que ser morto, porque aquilo era santo, Deus ali em cima. Agora, observe, o amor de Deus, e isto deve fazer com que você comece a orar por um reavivamento. Deus condescendente, descendo, se desvelando. Então Deus apareceu ali na coluna de fogo. Então a próxima vez que ele apareceu de forma visível foi quando ele apareceu em seu Filho, Jesus Cristo. Ele fez sombra sobre uma virgem, criou uma célula sanguínea em seu útero que fez surgir o Filho de Deus. E Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não é isto correto? Jesus disse: não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras, não eu apenas. Eles lhe perguntaram, quando ele passou por aqueles aleijados e os demais ali embaixo naquele dia, e ele apenas curou um homem com problema de próstata, ou algo assim. Eles disseram: bem, por que tu não curaste o restante deles? Como eles dizem hoje: você apenas deixou, ele cura este, deixe ele curar aquele outro, e então eu crerei. Bem, então os mesmos críticos vivem hoje. Ele disse: eu nada faço a não ser que o Pai me mostre primeiro, então farei o que ele me disser para fazer. Agora, o Pai que está em mim e o que ele me diz, eu o faço. Agora, aquele era Deus na terra. A Bíblia diz que ele seria chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isto é correto. Agora, ali está Deus, como um Deus condescendente, descendo agora. Ele está na forma de um homem agora. Observe, ele está um pouco mais próximo do homem. Agora, ele teve que dar aquele sangue, o qual era um sangue puro, não através do sexo, nascido de uma virgem. Ele deu aquele sangue para limpar o coração dos homens e mulheres que nasceram através do sexo, você e eu. E ele nos limpou de nossos pecados para que Deus, ele mesmo, pudesse vir na terceira pessoa, que é o Espírito Santo, e viver no coração humano. Deus, tão apaixonado por suas criaturas. Quando penso nisso, meu coração derrete. Como poderia aquele grande Jeová, o qual se colocou ali, criou um universo, o qual fez todas as coisas, vá até ali no Monte Palomar e olhe através daquele observatório ali e veja 120 milhões de anos-luz espacial através daquilo, lá no além dos mundos, e pelo sistema solar afora, e o sistema solar ali com os outros mundos, e os outros sóis, e luas, e 20 milhões de anos, luz espacial, e então além daquilo ainda há mais mundos, e luas, e estrelas. E aquele Deus Jeová que criou todas as coisas trouxe a si mesmo para baixo, para viver no seu e no meu coração. Antes dele fazer isto, ele teve que limpar o seu caminho, ele teve que lhes mostrar lei e mandamento. Então ele teve que descer, ele mostrar. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que agora voltou, irmãos. Caiu um pouquinho, irmãos, por causa da chuva aqui.
a chuva está forte, até que está caindo pouco, pelo tamanho que a chuva está caindo aqui. Então, continuando aqui um pouquinho, para continuar aquilo que o Mombrano falou, ele teve que limpar o seu caminho, ele teve que lhes mostrar lei e mandamento, então ele teve que descer e lhes mostrar amor, e então rompeu o seu caminho até embaixo no coração do homem. E agora Deus está em nós, isto é correto. Agora nós somos suas mãos na terra, somos seus olhos na terra, somos o seu evangelho na terra. E o evangelho não é totalmente só pela palavra. A palavra é manifestada, é o evangelho. O evangelho não vem apenas pela palavra, mas através do poder da demonstração do Espírito Santo. Ide a todo mundo e demonstrai o poder do Espírito Santo a todas as nações. Agora, em vez disso, nós começamos a ensinar teologia. E já tivemos 2000 anos e 2/3 da terra nunca ouviu sobre Jesus Cristo. 2/3 da terra não conheceram coisa alguma a respeito de Jesus Cristo. Pense nisto. Bom, você diz, isto é lá na terra pagã. Isto é nos Estados Unidos da América. Irmão Brana está falando. Bom, irmão Brana, essa pregação aqui, irmãos, ela foi pregada em 1953. Isso nos dias do irmão Brana. É claro que hoje o Evangelho foi pregado já em todas as nações, mas não da maneira correta. A maneira correta, ela veio com a mensagem de irmão William Marion Branham, para os que querem crer assim. Então, e se irmão Branham estava dizendo que isso lá naqueles dias, que só 2/3 da terra não conheceram coisa alguma a respeito de Jesus Cristo, ele estava querendo dizer que não conheceram a respeito de Jesus Cristo na verdade que ele mesmo pregou, pois ele foi o último mensageiro. Porque as denominações, elas ainda até hoje, elas pregam 3 deuses, né? Que há 3 pessoas separadas e distintas umas das outras. E há aqueles que pregam 2 deuses, né? O Pai e o Filho, que são os da dualidade. Mas nós sabemos, irmãos, que há só um Deus, o qual o irmão Branham nos ensinou. Por isso, o Evangelho hoje é pregado desta maneira. Então hoje, irmãos, a minha pregação foi com esse tipo: reclamações atrapalham sua evolução individual. Nós precisamos evoluir todos os dias, melhorar. Evoluir significa melhorar aquelas coisinhas que nós precisamos melhorar em nós mesmos, principalmente em relação à palavra, queixumes, reclamações. Não devemos estar reclamando toda hora, irmãos. Vocês viram ali o que aconteceu no deserto com aquele povo. Devemos ser gratos a Deus, porque Ele tem neste dia provido para nós ainda um homem da hora para continuar esta mensagem até o arrebatamento, porque a pessoa estranha já foi retirada. Então nós precisamos o quê? Precisamos continuar evoluindo em Cristo, não pararmos no tempo, pois esta é a vontade de nosso Deus, que alcancemos a salvação individual e a nossa evolução para encontrarmos Ele ali nos ares, no arrebatamento. Vamos levantar de pé, irmãos, e vamos terminar a nossa reunião. Agradeço a presença dos irmãos aqui, que são poucos. Agradeço a presença dos irmãos ali na internet, que estão ouvindo. Que Deus abençoe cada um segundo o desejo de seu coração e a vontade de cada um, porque há também inimigos que assistem. Aos inimigos eu desejo que Deus possa ajudar você a não ser mais inimigo, mas ter também na sua mente uma metanoia, como em cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai Celestial, por essa tarde de domingo, e te agradecemos pela palavra que foi pregada. Te agradecemos por estarmos aqui entre nós, os irmãos, e te agradecemos que a internet está levando esta palavra a todos os lugares, e que tu possa ajudar aonde ela for, aonde há uma vida que precise de Ti, que precisa sair da escuridão, precisa sair das denominações erradas,
e entrar na mensagem dos eleitos, das virgens prudentes, daquelas que vão à salvação. Sabemos que a hora é tarde, sabemos que estamos pregando as almas em prisão agora, mas se houver alguma alma ainda para entrar, este é o tempo agora, porque o tempo é curto e é a última misericórdia de Deus na terra. É esta palavra que você está ouvindo agora, de aceitar aquilo que você está errado e de sair de onde você está errado, e junte-se a nós, venha fazer parte da família Branham, da família espiritual do Senhor Jesus Cristo, da noiva invisível, que se tornará visível e subirá ao arrebatamento. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por todas estas coisas e por mais esta oportunidade. Que Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. E aos irmãos da internet, até uma próxima oportunidade. Deus vos abençoe.